A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, os versículos 1, 2 e 3. Abra, por favor, a sua Bíblia, não importa a versão que você esteja utilizando.
Lerei a Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, mas eu sei que você poderá acompanhar aí também em sua Bíblia este texto que está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Aqui está escrito assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. É um texto relativamente pequeno, curto, eu quero reler, por favor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Senhor nosso, Deus e Pai celeste, muito obrigado porque aqui estamos neste culto. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está aqui e sentimos a Tua presença. E já vimos e ouvimos tantas mensagens lindas aqui, nos hinos, nos cânticos, nos textos que temos lido da Tua Palavra, nas orações das crianças, nos avisos, enfim, a grande mensagem que acabamos de receber do céu na celebração solene da ceia. Ó Deus, e agora quando lemos a Tua Palavra e durante alguns minutos estaremos meditando, refletindo, considerando este texto tão precioso, tão importante, tão especial da Tua Palavra. Ó Deus, nós queremos pedir que pelo amor do Teu nome, pela Tua graça maravilhosa, o Senhor continue falando conosco, o Senhor continue falando ao nosso coração. Que a Tua Palavra venha sobre nós, com poder e autoridade do céu. Que a Tua Palavra nessa noite, mais uma vez, seja profunda no nosso coração. Uma palavra viva, uma palavra eficaz. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Este texto está falando sobre um momento importante do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio ao mundo e Ele tinha uma missão dada pelo Pai. E durante aproximadamente 3 anos, o Senhor Jesus, Ele teve um ministério aqui na terra, pregando sobre o reino de Deus, falando especificamente sobre Deus, sobre o reino de Deus, falando sobre a eternidade, falando sobre o céu e sobre o inferno, falando sobre a existência da alma, falando sobre a importância do nosso arrependimento e da transformação, da mudança de vida que Deus quer promover na nossa história. E, segundo os estudiosos, Jesus esteve realizando essa grande missão durante mais ou menos 3 anos, quando ele reuniu um grupo de 12 discípulos, mas não apenas estes, tantos outros homens e mulheres estiveram acompanhando Jesus praticamente durante todo o tempo
do seu ministério, quando ele viajava de cidade em cidade, ele viajava de vilas em vilas, e ele passava por vários locais estratégicos, por várias estradas, e esteve em muitas casas, em várias situações, justamente para que fosse revelado Jesus, o Messias, o Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele da promessa dos profetas do Antigo Testamento, e para que ele pudesse consumar o projeto da salvação de Deus, como acabamos de celebrar há poucos minutos, quando ele foi traído, quando ele sofreu, quando ele foi humilhado, foi julgado e mesmo inocente, condenado, levado até a cruz do Calvário, e lá deu a sua vida, derramou o seu sangue, partiu o seu corpo para a minha salvação, para a sua salvação, e ao terceiro dia ressuscitou. Ainda segundo os estudiosos, pesquisadores, o início oficial do ministério do Senhor Jesus, o ministério público dele, foi ao norte do país, ao norte de Israel, na região conhecida como Galileia. E durante esse tempo, 3 anos, Jesus precisava de suporte, Jesus precisava de apoio, não apenas de suporte, de apoio espiritual. Ele precisava não apenas da presença, da direção, do apoio e do suporte dado pelo Pai, o Criador, Deus, mas também do Espírito Santo. Mas ele também precisava da presença, da participação, do apoio, do envolvimento das pessoas. Até porque Jesus estava durante aquele período treinando aqueles 12 seminaristas. Nossa igreja não falta um, nós temos 11 já, né? Mas Jesus estava treinando, estava ensinando, capacitando e preparando aqueles 12 discípulos, que seriam os 12 apóstolos, para que depois pudessem dar sequência, dar continuidade à sua pregação sobre o reino de Deus e o seu ministério e a salvação. Agora, pense, 3 anos, Jesus viajando praticamente todos os dias, Jesus visitando as casas, uma após a outra. Jesus estava numa cidade, daqui a pouco ele estava em outra cidade, visitando as vilas, os lugares estratégicos, as montanhas, os mares, os rios, os desertos. Jesus precisava do apoio, da presença, da participação das pessoas. Era possível Jesus fazer tudo isso sozinho? Sim, com certeza. Sendo Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, toda a capacitação, toda a possibilidade. Jesus pode fazer todas as coisas, inclusive, como diz a Bíblia acerca do nosso Deus, Ele é o Deus das coisas impossíveis, inimagináveis a nós humanos. Mas estrategicamente Jesus chamou 12 homens, estrategicamente Jesus esteve o tempo todo cercado pelas multidões. Centenas, milhares de pessoas sempre estavam acompanhando Jesus, sempre estavam perto de Jesus, sempre as pessoas estavam próximas de Jesus, vendo, ouvindo, participando, recebendo e depois retransmitindo todas as coisas. E nesse mês de setembro, mês de missões nacionais para nós, igrejas batistas do Brasil, nós somos despertados para a importância, a relevância, a necessidade de estarmos levando Cristo, levando Jesus, levando a palavra de Deus e levando a salvação para toda a nossa nação, para todo o nosso país, para todo esse imenso Brasil. Como já disse hoje pela manhã, ouvimos uma pequena parcela desse desafio, que é o desafio de nós chegarmos nas universidades, nas faculdades, chegarmos nos colégios, nas escolas e estarmos falando de Jesus para esses homens, mulheres, rapazes, moças. E o pastor e missionário Marcelo falou então hoje para nós sobre esse desafio de sermos missionários junto aos estudantes acadêmicos. E nessa noite eu quero convidar você para nós olharmos para esse texto, olharmos para esse trecho, essa narrativa das Escrituras Sagradas e descobrirmos o que tem aqui para mim, para você, o que tem aqui de mensagem da parte de Deus para falar ao meu e ao seu coração, nesse tempo em que todos somos desafiados a estarmos falando de Jesus,
falando de Jesus na minha casa, para a minha família, falando de Jesus para os meus parentes, para os meus vizinhos, para aqueles que moram na rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado e no meu país. Jesus deseja que nós estejamos anunciando a mensagem da salvação, do Evangelho, fazendo missões. E quando nós olhamos para este texto, nós descobrimos que anunciamos a mensagem da salvação quando nós estamos pregando a mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, em todos os lugares. Não apenas aqui, ali ou acolá, mas em todos os lugares. O texto diz assim, que o Senhor Jesus estava pregando. E diz assim, abre aspas, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E essa não é somente uma responsabilidade de Jesus, essa não é somente uma responsabilidade dos 12, essa não é apenas uma responsabilidade dos apóstolos, mas essa é uma responsabilidade da igreja, de todos nós, incluindo você e eu, todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares. Estaremos anunciando a salvação quando nós tivermos essa visão, esse entendimento, essa perspectiva de missões e de evangelismo. Em todos os lugares. Em todo o mundo, em todo o Brasil, em todo o estado do Rio de Janeiro. Você não precisa ser um missionário como Billy Graham. Esse homem que marcou a história da humanidade. Nunca antes alguém pregou tanto para tantas pessoas, milhões e milhões em todo o mundo ouviram as mensagens do evangelista, do missionário Billy Graham. Mas você precisa falar de Jesus para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, tios, avós, sobrinhos, primos, para os seus colegas no local onde você trabalha, para os seus colegas no local onde você estuda, para os seus vizinhos, e você precisa participar como igreja da evangelização da sua cidade, do seu estado, do seu país. Jesus pregou em todos os lugares possíveis durante o seu tempo de ministério. E nós, igreja, também hoje devemos ter esse entendimento e devemos pregar a Cristo, a salvação e a eternidade em todos os lugares, assim como o Senhor Jesus fez. Eu recebi essa semana o retorno de uma pesquisa que eu iniciei no início do princípio desse ano. Porque você sabe, a nossa igreja em maio de 2018 vai celebrar 120 anos de existência, de história. E eu queria saber sobre as demais igrejas batistas. E essa semana eu recebi o resultado, o retorno dessa pesquisa que eu já vinha fazendo, desde o princípio de 2017. E eu descobri que a nossa igreja é de fato a primeira igreja batista organizada aqui na cidade de Macaé, e por isso tem esse nome, Primeira Igreja Batista. A nossa igreja é a 9ª igreja batista organizada no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós somos mais de 1.600 igrejas. A nossa foi a 9ª igreja organizada no estado do Rio de Janeiro. E no Brasil, a Primeira Igreja Batista de Macaé, ela foi a 34ª igreja organizada. E hoje nós somos quase 9.000 igrejas em todo o Brasil. A nossa igreja é a 34ª, sendo que as demais igrejas organizadas antes da nossa, algumas delas já não são mais igrejas, foram dissolvidas, e outras já não são mais da nossa convenção. O que nos colocaria ainda numa posição um pouco maior ou mais elevada em relação a essa sequência de igrejas organizadas. Sabe por quê? Porque há 120 anos um homem deixou o seu país. Uma pessoa deixou a sua nação, a sua família, os seus amigos e tudo o que ele estava fazendo para vir aqui falar de Jesus para nós. E por isso agora nós já estamos aqui há quase 120 anos. Porque essa pessoa entendeu aquilo que está no texto. É preciso ir em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os países, em todas as nações, em todo o mundo.
Mas nós também anunciamos a mensagem da salvação quando nós falamos sobre o reino de Deus e somente sobre o reino de Deus e nada mais. Nenhuma outra mensagem, nenhuma outra ênfase, nenhum outro conhecimento, nenhuma outra filosofia, porque o texto diz aqui o seguinte, que Jesus andava de cidade em cidade, entre as vilas, anunciando apenas uma mensagem. Qual? A mensagem do reino de Deus. A mensagem do evangelho do reino de Deus. E nenhuma outra mensagem, mas somente esta. Agora, ouça como isso é importante. Isso não é redundante e não é também irrelevante, mas é extremamente importante afirmarmos aqui categoricamente que Jesus pregava em todos os lugares e que ele pregava somente a mensagem acerca do reino de Deus. Sabe por quê? Porque veja, Jesus não pregava sobre a cura das enfermidades, embora conheçamos a Bíblia e saibamos que Jesus curou muitas pessoas, mas essa não era a sua ênfase, não era a sua bandeira, e ele não estava o tempo todo pregando curas. Não. Jesus também não estava pregando prosperidade, muito pelo contrário, né? Jesus falou várias vezes sobre vida abundante, sobre as bênçãos de Deus sobre nós, mas Jesus sempre fez questão de dizer o seguinte, que a riqueza é uma bênção, mas pode ser um problema grave na sua vida, e muito mais um problema do que uma solução. Então Jesus vai ao extremo e diz assim, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico, cheio de orgulho, de vaidade, um entendimento de que a riqueza pode adquirir todas as coisas, comprar todas as coisas, entrar no reino dos céus. Claro que ele não estava dizendo que todo rico vai para o inferno, mas ele estava dizendo como é difícil, é mais difícil. Então a mensagem do Senhor Jesus era o reino de Deus, não era prosperidade, como tem sido famoso e tem feito um sucesso tremendo em muitas igrejas e denominações pelo Brasil e pelo mundo. Jesus também não pregou o poder. Veja, a mensagem dele era somente única e exclusiva do reino de Deus. O interesse de Jesus era o coração, o interesse de Jesus era a alma. O que Jesus queria era levar aquelas pessoas para o céu. E ele então não traz a eles uma mensagem sobre o poder. Embora ele tenha demonstrado poder o tempo todo, curando as pessoas, livrando as pessoas dos demônios, fazendo sinais como a multiplicação dos pães e dos peixes, ressuscitando os mortos, mas essa não era a prioridade, essa não era a mensagem, não era a bandeira que Jesus trazia consigo, mas a sua bandeira era do arrependimento, da fé e da salvação. Jesus estava ali para pregar o reino de Deus. E foi por isso que ele abriu mão da mensagem da prosperidade, da cura, do poder, e permitiu ser levado até a cruz do Calvário e ali morrer pela nossa salvação. Jesus pregou o evangelho puro e simples, Jesus pregou apenas a salvação eterna. Jesus pregou falando sobre o Pai, pregou sobre as Escrituras Sagradas, citando os profetas do Antigo Testamento. Jesus pregou os mandamentos, relembrando as leis dadas por Moisés, e hoje, aqui, agora, eu e você também temos que pregar somente o reino de Deus. Missões é isso, é falar de Jesus. Missões é isso, é falar somente de Jesus. O evangelista Lucas registra 32 vezes que o Senhor Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. Pregar sobre o reino de Deus era uma prioridade para o Senhor Jesus. Isso é missões e é evangelismo. E eu e você temos que fazer assim também. Conversava com um judeu há poucos dias e ele estava dizendo a grande dificuldade que o judaísmo tem com relação ao cristianismo. E esse judeu disse assim, olha, o problema do cristianismo, entre outros, são as inúmeras divisões, são tantas denominações, são tantas igrejas. E aí eu disse assim, olha, você tem razão e entristece muito o meu coração, mas sabe, há uma explicação para isso. Quando as pessoas começam a abandonar o puro evangelho e a mensagem de Jesus e começam a inventar coisas das suas próprias cabeças, manias, costumes e gostos pessoais,
e começam a dizer o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, além daquilo que está nas páginas das Escrituras Sagradas. Então esses homens, cheios de orgulho, de vaidade, de prepotência, começam a se dividir, porque cada um acha que está certo e que o outro está errado. É por isso que todos os dias, praticamente, novas igrejas e denominações, pensando diferente, surgem no mundo inteiro, e por isso os judeus estão confusos com o cristianismo. Anunciamos a mensagem da salvação quando pregamos o reino de Deus e somente o reino de Deus e nada mais. Mas também anunciamos a mensagem da salvação em Cristo Jesus, quando juntos como igreja de Cristo estamos andando com o Senhor. Diz o texto assim, abre aspas, e os 12 iam com ele, fecha aspas. A ideia do texto, quando diz que eles iam com Jesus, é que eles estavam caminhando com Jesus. Eles estavam vivendo com Jesus. Eles deixaram tudo e eles começaram a passar todos os dias e noites com Jesus. Eles estavam o tempo todo caminhando com o Senhor Jesus. E essa é a pergunta para mim e para você nessa noite. Será que nós também estamos indo com Ele, como diz o texto aí, na Bíblia, na sua e na minha? Será que estamos indo todos os dias? Será que nós estamos indo com Jesus? Biblicamente, essa ideia de caminhar, de andar, é a ideia de viver, é a ideia da nossa existência, da nossa história. Então, quando a Bíblia diz eles estavam indo com Jesus, significa para nós hoje aqui agora, eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam vivendo com Jesus, e eles estavam em todos os lugares com Jesus. Será que você está em todos os lugares com Jesus hoje, aqui e agora? Na sua casa, as pessoas olham para você e há um reflexo de Jesus em sua vida? Lá onde você trabalha, as pessoas contemplam você e elas chegam a essa conclusão: esse rapaz é diferente, essa moça é diferente. Lá onde você estuda, será que as pessoas conseguem ver Cristo na sua vida? Isso será possível se você estiver andando com Jesus, se você estiver caminhando com Jesus, se você estiver vivendo com Jesus. E o texto diz isso. Diz que Jesus estava indo de cidade em cidade, em todos os lugares, diz que ele estava somente pregando o reino de Deus, e diz que eles, os discípulos e as demais pessoas, homens e mulheres, iam com ele. E veja que interessante, no texto tão famoso para nós da grande comissão, a Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Nas melhores versões, nas melhores traduções, dos melhores exegetas, está escrito assim: indo, e não ide. Isto é, vivendo, caminhando, todos os dias, não apenas no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, não apenas na igreja, não apenas no momento do culto, mas em todos os lugares, em todo momento, indo, caminhando, vivendo com Jesus. Esse é o desafio para nós. Permitindo que Jesus participe da nossa vida e participando dessa grande comissão que Ele deixou sobre nós, indo, se envolvendo, orando, falando, principalmente testemunhando com fidelidade, em todos os lugares, somente a mensagem do reino, o evangelho puro e com Jesus. Até porque, sozinhos, nós não seríamos capazes. É por isso que em Atos 1:8 Jesus faz uma promessa, né? Vocês receberão a capacitação, vocês receberão as condições necessárias, vocês receberão a virtude ou o poder do Espírito Santo de Deus para que vocês possam ser minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas porque o Espírito Santo de Deus estará com vocês e Ele ajudará cada um de vocês nessa missão. É por isso que precisamos ir com Jesus. Todos os dias indo com Jesus, vivendo, caminhando com Jesus, fazendo do nosso estilo de vida um estilo de vida cristão, verdadeiro, autêntico, genuíno. Como é que você está indo todos os dias da sua vida? Como é que você está caminhando, vivendo? Você está indo com Jesus, caminhando com Jesus, vivendo com Jesus? Dando um bom testemunho de Cristo e da salvação e da mensagem da Bíblia, da sua igreja?
convidando pessoas, falando, apresentando a salvação de Jesus. Fiquei impressionado com a movimentação da imprensa mundial em torno da venda do jogador Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain há poucos dias, e você acompanhou isso pela imprensa, tenho certeza. E quando ele foi apresentado oficialmente pela diretoria do Paris e aos torcedores, e também para a imprensa e para todo mundo, lá na França, não sei se vocês perceberam, mas eles mostraram vários amigos que acompanham muito de perto o Neymar. Vários amigos que há anos estão junto do Neymar o tempo todo. Inclusive, ele tirou uma foto emblemática no campo, no gramado do estádio, cercado por mais ou menos uns 15 desses amigos que não desgrudam do Neymar, que estão o tempo todo junto dele, que participam de muitos e muitos momentos da vida dele, e alguns talvez até quase chegam ao extremo de entrar em campo junto com ele para jogar. Será que o meu relacionamento com Jesus é assim? Será que o seu relacionamento com Jesus é assim? Grudado como os amigos do Neymar o tempo todo? Ele está em Barcelona, nós estamos juntos. Ele vai para Paris, nós estamos juntos. E se ele algum dia for para Mantena, estamos juntos também. Não, porque depois do Barcelona e do Paris Saint-Germain, a sequência, né? Eles estão sempre indo, vivendo, caminhando, andando, perto, próximos do Neymar. E também, queridos, anunciamos a mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus, quando nós contribuímos com os nossos recursos, com os nossos dons e talentos, com o nosso tempo, com tudo que somos e temos, com o Senhor Jesus. Veja bem, o texto diz assim também aqui na Bíblia: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mas eu quero ir além, o texto é muito literal, e muito direto e muito específico, e diz que elas contribuíam com seus bens, para que Jesus e os seus discípulos e o seu ministério recebessem sustento. Mas eu quero ir além e dizer que quando contribuímos com o Senhor Jesus, não apenas com as nossas finanças, mas também com o nosso tempo, com os nossos dons e talentos, e com tudo aquilo que nós somos, temos, com tudo aquilo que nós possuímos, até porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós somos e possuímos, vem das mãos do Senhor, e nós entendemos isso. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam como você e eu. Tudo pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, minha esposa, nossos filhos, nossa casa, nosso carro, nossos calçados, nossas roupas, nossas joias, se bem que a gente não tem joias, né? Mas se tivesse, pertence ao Senhor. Tudo que somos e temos. E essas mulheres, diz o texto, contribuíam com seus bens. Mais claro, impossível, só se desenhar. E aí a pergunta que fica para nós hoje à noite aqui é: o que nós temos oferecido? O que você tem oferecido para a pregação do reino, da palavra, do evangelho? O motivo daquelas pessoas. A Bíblia diz aí que aquelas mulheres foram o quê? Foram abençoadas. Diz o texto que algumas foram curadas de algumas enfermidades e outras foram curadas de espíritos malignos. E eu ouso afirmar nesta noite que nós que estamos aqui recebemos uma bênção ainda muito maior. Não sei quantos aqui foram curados de maneira sobrenatural, um milagre de Deus. Não sei quantos aqui tiveram um demônio expulso da sua vida, não sei. Mas eu sei que muitos aqui já foram salvos. Não tem milagre maior do que esse, não tem cura maior do que essa, não tem sobrenatural maior do que esse.
E se a gente pudesse transportar esse texto e utilizarmos ele aqui hoje e agora, como é que esse texto ficaria? Ficaria assim: porque eles foram salvos. Os seus nomes foram escritos no livro da vida. E por isso eles serviam ao Senhor com seus recursos. Porque muito mais do que ter um demônio expulso, muito mais do que ter a cura de uma enfermidade, é a salvação eterna da alma que Jesus nos dá. Mas eu ainda lhe digo mais, que outras pessoas, embora o texto não relate, mas eu creio, caminhavam com Jesus, iam com Jesus, viviam com Jesus e serviam Jesus, mesmo não tendo passado por essa experiência da cura de alguma enfermidade, mesmo sem passar por essa experiência de ter um demônio expulso. Os 12, a Bíblia não relata em nenhum momento que os 12 tiveram algo parecido com isso, mas eles estavam ali, e eles caminhavam, eles iam e eles serviam. Será que eu tenho algum motivo? Claro que você tem. Será que você tem alguma motivação? Claro que você tem. Uma vez a minha mãe precisou sair rápido da nossa casa para atender uma pessoa da família que estava precisando da sua ajuda. E eu era bem pequeno, meu irmão também. Nós ainda não tínhamos a minha irmã mais nova. E ela então foi até o vizinho e pediu que o vizinho passasse aquele dia conosco, que ela precisava se ausentar e meu pai estava no trabalho. No final do dia, praticamente noite, quando minha mãe voltou, ela foi no vizinho, pegou de volta, os 2 filhos. E eu lembro que quando nós chegamos em casa, a minha mãe falou uma frase que eu nunca esqueci. Uma expressão dos antigos, Embora eu não seja antigo, seja bem jovem, bem novo. Mas a minha mãe disse assim: eu fiquei devendo a obrigação para a nossa vizinha. Você já ouviu essa expressão? Eu já ouvi essa expressão? Eu já falou essa expressão alguma vez? Eu fiquei devendo a obrigação. Modernizando esta frase, seria dizer algo mais ou menos assim: eu tenho uma dívida de gratidão muito grande por aquela pessoa. Aquelas mulheres tinham uma dívida de gratidão muito grande pelo Senhor Jesus. O sentimento delas era esse. E a frase da minha mãe seria a frase delas, Nós devemos a obrigação para Jesus. Ele nos curou de espíritos malignos, Ele curou a nossa enfermidade. E eu hoje posso dizer, e eu sei que você também, nós temos uma dívida de gratidão gigantesca com o Senhor Jesus por causa da nossa salvação eterna. Porque Ele foi para aquela cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue para a minha salvação e para a sua salvação também. Eu quero concluir nessa noite desafiando você. Quero terminar nesta noite desafiando você à luz desse texto que nós lemos aqui e durante esses minutos estivemos pensando. Eu quero convidar você a ser um missionário. Eu quero convidar você a ser um missionário em todos os lugares, como nós aprendemos com Jesus nessa noite aqui. Eu quero convidar você a ser um missionário pregando somente a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho, da salvação do reino de Deus. Eu quero convidar você a anunciar a salvação. Eu quero convidar você a ser um missionário apoiando com a sua presença e oferecendo os seus recursos, o seu tempo, os seus dons e talentos também. Eu quero desafiar você a ter esse estilo de vida. Falamos tanto sobre ter um estilo de vida de adorador, Tão bonita essa mensagem, eu gosto. É bíblica e preciosa demais.
Ser adorador é ter um estilo de vida de adoração, isto é, o tempo todo, em qualquer lugar, faça o que fizer, uma vida que está adorando a Deus. Eu quero parafrasear nessa noite e dizer que o meu desafio, o meu convite é para que você saia daqui com essa decisão de ser um missionário e fazer de missões e do Evangelho o seu estilo de vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero convidar você para nós orarmos agora. Pai, esta é a Tua palavra, tão simples, tão nítida, tão clara e também tão abrangente, tão ampla, tão profunda. E nesta noite queremos aprender com a Tua palavra. Como Jesus, queremos ser missionários, evangelistas, pregadores, testemunhas fiéis da salvação em todos os lugares. Falando tão somente da genuína mensagem do Evangelho, nada mais. Queremos consagrar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, inclusive os nossos recursos, para ganharmos outras pessoas para Jesus. Senhor, como diz a letra, a mensagem do hino, usa, Senhor, a minha vida, usa, Senhor, a vida dos meus irmãos. Que esta igreja, que é a Tua igreja, esteja disponível para a Tua obra, para a Tua causa. Temos muitos motivos para Te servir. Temos muitos motivos para Te servir. São tantas bênçãos, principalmente a bênção maior, que é a bênção da salvação. Esse presente maravilhoso que um dia nos alcançou e que faz toda a diferença na nossa vida. E para isso, Senhor, nós lhe pedimos nesta noite, ó Deus, por favor, nos ajude, porque nós queremos ir com Jesus, queremos caminhar, andar com Jesus, queremos viver com Jesus. Todos os dias e noites, em todos os lugares, como aqueles homens e mulheres que há 2000 anos estiveram, durante mais ou menos 3 anos, com Jesus aqui. Porque o nosso desafio é gigantesco. Nosso desafio é esta pátria para Cristo. Até que todo brasileiro saiba que só o Senhor Jesus salva. Não apenas nesse mês de setembro, ó Deus, mês de missões nacionais, mas que todos os meses, semanas e dias possamos alegrar o Teu coração como missionários, apresentando Jesus e testemunhando de Jesus, convidando as pessoas para um encontro pessoal com o Senhor Jesus e a salvação. Assim oramos, crendo que o Senhor está conosco, que a Tua presença nos capacita e fortalece para cumprirmos essa grandiosíssima missão. Em nome de Jesus. Amém. Sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Tua glória nós vamos
tua